Oi! Este vídeo é a resenha da 16ª história da coletânea Contos de Assombro, para nos divertirmos com o mês do terror edição 2021. E a história da vez é intitulada O Soldado Jacob, escrito por Medeiros e Albuquerque. Paris, 3 de dezembro de... pontinhos. Não lhes farei uma crônica de Paris, porque, enfastiado de rumor e movimento, tranquei-me no meu simples aposento de estudante e lá fiquei durante 2 semanas. É verdade que esse tempo foi bastante para cair um mistério e subir outro, mas, quer a queda, quer a subida, nada tem de interessante. Assim, limito-me a contar-lhes uma visita que fiz ao Hospital da Charité, da qual me ficou pungente recordação. Assim começa O Soldado Jacob, escrito por Medeiros e Albuquerque, que conta a história não desse estudante aqui de medicina, mas de um dos pacientes lá justamente desse hospital da Charité. Claro, título da obra, né? O Soldado Jacob, que, ferido em batalha, acabou tendo um trauma e foi parar aqui nesta instituição de malucos. Pois é, um belo de um manicômio. E vai daí que, praticamente, confesso para vocês, né, toda a primeira página e a segunda página dessa obra é uma pura de uma enrolação. Sim, porque o escritor precisa dar uma certa, digamos, contextualização de onde se passa a história. Aliás, um detalhe super importante, né, que passa toda a narrativa acontece em Paris, né, mas na verdade o autor é brasileiro, sim, Medeiros de Albuquerque, ele é muito famoso. Vocês não se atinaram ainda quem é? É o autor da letra do Hino da Proclamação à República. Pois é, aquela que diz, né, no seu refrão, que é o mais conhecido, né? As outras estrofes não são lá muito lembradas, mas o refrão, todo mundo sabe qual que é, né? Que é aquela: liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, da cinza... É isso? Não, agora esqueci. Acho que era cinza na liberdade, né? É alguma coisa por aí. Enfim, vocês sabem qual música que é, né? Bom, ok. E claro, né, por que ele está fazendo uma história que acontece em Paris? Pô, o cara é brasileiro, podia ter acontecido aqui. Afinal de contas, ele podia ter usado a Guerra do Paraguai, né? Seria cabível, porque a história que vai acontecer a seguir aqui não tem problema de ter sido no Brasil, lá na França, na Inglaterra, qualquer lugar do mundo. O martírio que esse soldado Jacob passou é, sim, justificável em qualquer lugar. Enfim, o que aconteceu com o sujeito? Bom, antes de dizer o que aconteceu com o sujeito, né, para dar uma certa tensão também no conto, já que ele deu uma bela de uma rolada nas suas 2 primeiras páginas, lá pela terceira, talvez lá na metade, ele acaba descrevendo pra gente um certo incidente que este maluco, né, o Jacob, pratica ali junto com outros internados do manicômio, fazem diante ali daquele estudante de medicina. Estava lá ele assistindo uma palestra de um médico importante sobre as questões da psiquiatria e de repente, bom, na sala estão lá os médicos e também alguns maluquinhos que estão servindo de exemplos ali para a palestra, né? E eis que surge então o soldado Jacob, que entra ali de meio que de enxerido, porque ele não era motivo de estudo exatamente daquele contexto ali. Ele entrou lá meio que inesperadamente, e os malucos que estão presentes, alguns epiléticos, outros completamente catatônicos, né? Assim que ele entra, tem um comportamento quase selvagem, todos caem ao chão, começam a tremer, babar, uma coisa bastante esquisita, como se todos estivessem meio que possuídos pela presença desse soldado Jacob. Bom, aí você, leitor de histórias de assombro, fala: achamos então o assombro aqui, uma cena um pouquinho horrorosa, digamos assim, mas não muito, para falar a verdade. Ok, o que vale é que depois, continuando a história, na verdade não importa o que mais o soldado fez, pelo menos por enquanto. O que vale é relembrar as suas origens, por que ele foi parar justamente ali naquelas instituições de gente que perderam o juízo. Bom, literalmente ele estava lá em batalha, e aí não se especifica exatamente qual batalha, já que a história se passa, por exemplo, lá na França. Por que não fala qual foi a batalha, né, Medeiros de Albuquerque? Você podia ter dado uma palhinha pra gente do que se tratava exatamente, o que aconteceu, né, em qual circunstância o soldado... Bom, realmente não tem. Não é questão de eu ter esquecido, não tem mesmo. Mas enfim, ele, num certo momento, estava lá fazendo não sei exatamente o que, meio que ou fugindo do inimigo, ou numa outra
qualquer circunstância específica, ele acabou rolando por um barranco bem ferido. E parece que durante a queda, a própria queda mesmo, acho que era uma coisa de 20 metros para baixo, uma vala mesmo, né? Ele foi se machucando cada vez mais, ficando com o corpo completamente destroçado. Mas, claro, ainda vivo. Porém, quando ele chegou lá embaixo, ele estava todo duro, o corpo dele, né? Ele estava consciente, mas não conseguia se mexer para lugar nenhum. E naquelas, ele caiu num buracão difícil de ser achado. E para piorar a situação, enquanto ele ficou rolando lá a ribanceira, ele meio que enganchou num corpo. Pois é, de um, claro, provável soldado também. E quando chegou lá no fundão, o que aconteceu? Ele ficou de costas para o chão e o morto ficou literalmente acima dele. Ficou cara a cara com ele, para ser mais exato. Então tinha o peso do corpo do outro soldado morto, que não dá para saber também se era do próprio exército dele ou era dos inimigos, enfim, não importa. Mas como ele estava paralisado, não tinha movimento no seu corpo inteiro, nem tinha nos braços um pouco, né? Tanto que às vezes ele tentava levantar o corpo, mas não conseguia porque o sujeito lá, falecido, era muito pesado e ele acabava arriando os braços para baixo, né? Mas as pernas mesmo não funcionavam, ele não conseguia rodar o corpo, então o sujeito ficou em cima, mortinho da Silva, em cima do Jacob. Olha que situação. E como ele estava no buracão, não tinha como ninguém perceber que ele estava por ali. As coisas vão piorando com certeza, mas eu prefiro não dizer para vocês como isso vai se desenvolvendo, porque é bastante interessante e é mais sinistro ainda do que foi aquele momento lá quando ele estava, já anos depois, né, internado na instituição de doidos e fez aquela coisa meio maluca, onde a presença dele meio que fez com que todos os outros maluquinhos tivessem um comportamento meio animalesco ali diante dele, o que causou, claro, grande espanto para a junta médica. Bom, então temos o momento dele ali, presente na instituição, o anterior, quando ele ficou doido varrido, justamente por uma experiência traumática que decorreu ali, naquela sensação de ter um morto em cima dele, e o que foi acontecendo em seguida, obviamente. E, bom, temos para finalizar o conto, digamos, um certo fecho, que eu confesso para vocês, foi um pouquinho exagerado, até não precisava. Se o Medeiros Albuquerque tivesse encerrado esse conto ali na experiência traumática do soldado, eu acho que teria mais valor. Não precisava ter um fecho a mais. Aquilo da experiência em si já dava pra gente muito mais tensão. O que veio a seguir foi um excesso que meio que ele é muito inferior à experiência lá no buraco junto com o morto. Não se compara. E até fica realmente algo completamente fora de propósito. Não precisava. O texto já é curtinho mesmo, já se percebeu, né, que ele deu uma certa enrolada para chegar ao que ele queria dizer mesmo, então ele podia ter cortado. Esse conto, que só tem quantas páginas? 2, 4, 5, 5 quebradinho. Ele podia ter tirado uma página de história aqui, encerrado na história do buraco, e ficava por isso mesmo, estava de boa. Aliás, acho que aqui tem uma indicação de quando a história se passa, claro, em 1870, acho que é isso, né? Se eu não me engano, é. E a história do Medeiros Albuquerque foi escrita em 1898, até um pouquinho antes, né, dele escrever lá as letras, a letra, né, do Hino à Proclamação da República. Pois é, então, o que vier depois, eu vou contar porque é uma coisa meio besta, não atrapalha a experiência da leitura. Como eu disse, está ali no miolo, que é interessante e vale a pena você ir atrás aqui dessa história. Enfim, depois que esse mesmo narrador aqui da história, o estudante de medicina, ele retorna mais uma vez lá à instituição, ele acaba encontrando o soldado Jacob amarrado a uma cama e ele fica perguntando o que foi que aconteceu. Ele matou um dos guardas. Só isso. E meio que simula um pouco o jeito que ele matou lá o guarda do hospital, um pouquinho da experiência que ele teve lá no buraco com o morto. Mas no fundo, e daí? Não dá mais tensão pra gente, muito pelo contrário, como eu disse, essa cena final, que tenta dar um certo impacto, que adianta? O que é mais interessante é o trauma que ele sofreu, não o instinto assassino que ele teve depois, ou mesmo antes, quando aquela história lá a presença dele meio que deixou os doidos doidos. Realmente não interessa. Esse ponto anterior e esse ponto posterior são fracos. O que vale é o trauma dele, do soldado Jacob. Como ele ficou doido da Silva, doido varrido. Se tem uma questão sobrenatural ali, nesses dois pontos, anterior e posterior,
não serve de nada, pois tão somente o trauma, que foi completamente humano e natural, cabível, né? Pode acontecer exatamente isso durante os eventos de uma guerra, aquilo tem impacto na gente e é muito funcional. Então, Medeiros de Albuquerque, você errou em ter exagerado aqui a questão. Mas de qualquer forma, o texto é interessante se você relevar esses dois extremos, digamos assim. Portanto, para o soldado Jacob, escrito por Medeiros e Albuquerque, eu atribuo 4,5 asteriscos. Se tivesse polido um pouquinho mais o texto, acho que merecia uns 5 mesmo. Bom, agora só resta a gente ver os momentos finais aqui do nosso mês do terror, edição 2021, porque já estamos a quantas histórias do final? Deixa eu dar uma conferida aqui. A 2, né? Pois é, essa é a antepenúltima. Teremos ainda Imán Aparición, de Emília Prado Bazán, e também Um Sonho, de Edgar Allan Poe, porque os dois textos finais aqui do livro é um ensaio do Guy de Maupassant, que eu não vou dar uma passada, porque é um ensaio, não é um conto, e também temos um pós-fácil do Alcebiades Diniz. Mas, então vamos esperar os dois contos finais para os próximos dias. Enquanto eles não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outros meses do terror que aconteceram em anos anteriores. E tchau!